Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Iris Bium e aqui no meu canal eu compartilho sobre a minha vida, com a minha família, meus 3 filhos e abordo temas como maternidade, gravidez e educação afetiva, que é o que eu tô pregando aqui em casa, e eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Tinha comentado num outro vídeo que eu ia trazer esse assunto aqui, que é sobre o ciúme, né, de irmão, ciúme com o bebê, quando o bebezinho chega, né? E eu senti muito esse ciúme agora com a Alice, né? Eu tô sentindo bem mais com a Alice com ciúme da Helena, do que eu senti quando ela nasceu, com o Murilo. O Murilo, ele ficou assim também, foi uma fase bem difícil quando ela nasceu. Ele fez 3 aninhos, né, quando ela nasceu. E então ele sentiu bastante, ele se apegou muito ao pai dele, ele era bastante apegado a mim. E aí depois que ela chegou, ele se apegou muito ao pai dele e eu ficava mais com ela, né? E agora com a Alice, a gente tá sentindo muito, tanto eu tô sentindo como o pai dela também tá sentindo, porque tá bem difícil, assim, o comportamento dela mudou bastante, né? Então a gente tá tendo dificuldade, eu tô estudando bastante sobre o assunto, mas eu vim compartilhar aqui com vocês hoje o que eu tô fazendo, né? O pouco que eu aprendi, assim, lendo e assistindo alguns vídeos sobre o que a gente tá fazendo aqui em casa. Eu reparei que sempre que eu vou conversar com a Helena, né, a gente sempre fala com vozinha de bebezinho, aquela coisa mais fofinha e tudo, então ela sempre já chega em cima da gente também. Às vezes eu tô esperando a Helena vir assim pra mim, ela já vem, corre na minha frente pra chegar primeiro comigo. Então tá bem complicado, e ela ficou bastante, o comportamento dela mudou muito, né? Ela ficou mais nervosa, mais agressiva, chorava bastante. Eu tô falando chorava porque dá umas 2 semanas pra cá, que a gente começou a fazer essas coisas que eu vou falar aqui pra vocês, eu já senti que deu uma boa melhorada. Então ela chorava muito, chorava demais. E assim, era uma coisa que traz aquela raiva assim, né, na gente, porque a gente não sabe lidar com o choro da criança. Então quando ela começava a chorar, e ela já é grande, ela tem 4 anos, então quando ela começava a chorar, era aquela coisa explosiva assim, né, alta, aquele choro nervoso. Então a gente não sabia o que fazer, e o pai dela já é mais nervoso do que eu. Sou muito tranquila, bem mais calma para lidar com essa situação, porque eu leio e estudo bastante. Então ele já ficava nervoso, já começava a gritar, e já todo o ambiente já ficava nervoso junto, sabe? Então eu comecei a conversar com ele, né, sobre isso. Eu falei, olha, ela tá sentindo ciúme, ela tá se sentindo de lado, né? Porque pensa comigo, quando eu tiver ela, né, quando eu tiver a Alice, ela foi minha segunda, eu já tinha o Murilo, então aí chegou a Alice. E eu falei no começo que o Murilo se apegou muito ao pai dele, né? Porque como eu tava ali com um bebê pequeno, a minha atenção toda era voltada quase 100% para ela, né? Que era o bebezinho. E aí ele se apegou ao pai dele. Então os dois são muito apegados. E agora, quando chegou a Helena, já tem o Murilo, que é super apegado com o pai dele. E eu agora, né, dando atenção quase 100% para Helena. Então ficou ela no meio desses dois, né? O Murilo corre pro pai dele, a Helena corre para mim, e ela, né? Para quem que ela recorre? Então eu senti muito que ela ficou assim, mais largada. Não é propositadamente, né? Lógico, né? Porque os pais não fazem isso de propósito, mas o Murilo tava naquela fase de alfabetização, então aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Então a gente tava em cima dele, dando atenção para ele, ensinando ele. Então cada vez que ele conseguia ler uma palavra, era aquela festa, aquela coisa. Ele começou na escolinha, então foi a gente dando muita atenção para ele, e eu dando atenção quase 100% para Helena, e acabou que ela ficou, né, no meio disso. Ela queria muito ir pra escolinha, logo que a gente se mudou pra cá, ela queria muito ir pra escolinha, então a gente mandou ela pra escola, mas ela já sentiu que não era bem aquilo, na verdade, que ela queria, porque ela via o irmão dela indo pra escola, ela queria o quê? Ela queria ir também, ela queria fazer alguma coisa para chamar a nossa atenção, ela queria mostrar que ela também estava ali, né, que ela também estava fazendo. Tanto que quando o Murilo chegava da escola contando, né, como foi lá na escolinha dele, que ele tinha feito tal atividade, que ele tinha feito isso, feito aquilo, ela já corria também na frente falando já por cima, ai, que na minha escola também eu fiz isso, e eu também faço isso, eu também faço isso, sabe? Para chamar a atenção para ela também.
Então, eu comecei a reparar, né, esse padrão dela querer chamar atenção, e aí eu sentei, conversei com meu marido e falei, olha, ela quer atenção, ela tá se sentindo de lado, e tanto é verdade que eu até comentei, né, lá com as minhas irmãs, com a minha mãe, falei, nossa, a Alice está, né, se sentindo largada, né, aí a minha irmã já logo falou, lógico, né, a irmã do meio, porque a minha irmã é a irmã do meio, então ela falou, ela passou por isso também, né, falou, a irmã do meio, né, não tem atenção mesmo, fica largada. E eu falei, puxa vida, né? É bem verdade. Eu falei, vamos começar a dar atenção para ela, porque se uma criança quer atenção, o que os pais têm que fazer? Dar atenção. E isso é um assunto muito complicado, porque normalmente quando a criança tá ali dando aquele show, fazendo aquela birra, né, que é o que ela tava fazendo, os pais falam, não vou dar atenção, por quê? Porque ela tá querendo atenção, tá fazendo isso para chamar minha atenção. E aí eu estudando, né, lendo, assistindo vídeos, com psicólogos inclusive, não é vídeo assim aleatório, igual esse que vocês estão vendo aqui, eu tô compartilhando com vocês o meu aprendizado, eu tô aprendendo e tô compartilhando aqui, mas eu aprendo com pessoas capacitadas, né, com psicólogos, com pedagogos, e eles falaram assim, se a criança tá fazendo de tudo para chamar a atenção do pai e da mãe, o pai e a mãe não vai dar atenção. Por quê? Não faz sentido, não faz sentido. Uma criança está implorando por atenção e você ignorar, para quê? Para ela aprender o quê? O que a criança vai aprender com sendo ignorada pelos pais no momento que ela mais está precisando de atenção? Então eu sentei com meu marido, conversei, falei, olha, ela está precisando de atenção, né? Falei para ele, mostrei para ele, falei, olha, o Murilo tem a sua atenção total, a Helena tem a minha atenção total. E a coitada, tem a atenção de quem, né? Tem a nossa atenção dividida ali, meio a meio, um pouco de atenção, que é o que sobra para ela. Falei, então vamos dar atenção para ela antes mesmo dela precisar chamar a nossa atenção. Isso é o que eles chamam de atenção positiva, né? Atenção positiva, porque quando a gente não dá atenção para a criança, ela faz a birra. E aí a gente sempre vai, né, lá em cima da criança, mesmo que seja para xingar, para brigar, que é o que estava acontecendo aqui em casa. E isso é o quê? Atenção negativa. E a criança, entre a atenção negativa e nenhuma atenção, ela prefere a atenção negativa. Ou seja, ela se contenta com a negatividade, com a agressividade, com, né, pelo menos, meu pai tá aqui, tá olhando para mim, tá falando comigo, pelo menos, tá me xingando, tá brigando comigo, mas tá me vendo, né? Ou seja, ela prefere aquilo ali, né? Aquela migalha, prefere aquele né? Essa agressividade toda que a gente tem quando a criança tá fazendo birra, né? Quando a criança tá querendo atenção, ela prefere essa atenção negativa da gente do que não ter atenção nenhuma. E é por isso que as crianças fazem isso, né? Por isso que eles fazem a birra, por isso que eles se jogam, por isso que eles choram, porque chorando eles sabem que o pai ou a mãe vai vir, uma hora vai vir, seja para brigar, seja para acalmar, que é o que eu costumo fazer. Já meu marido, ele já vem mais para brigar, né? Comenta aqui embaixo como que é na sua casa. Normalmente é assim, né? O pai tem menos paciência do que a mãe, então ela, por diversas vezes ela fez isso, sabe, para chamar a nossa atenção. E aí eu comecei a dar atenção positiva para ela. Então antes eu já sabia que eu ia ter que falar com a Helena, ou falar com o Murilo, ou elogiar alguma coisa que o Murilo fez, então eu já falava com ela antes, falava, olha Alice, olha para você ver o que seu irmão fez, que coisa linda, você vai aprender isso também. Então eu já voltava um pouco da atenção para ela também, para falar do irmão, entendeu? A mesma coisa com a Helena, né? Comecei a incluir ela mais nas coisas, né? Fazer ela participar, fazer ela se sentir vista. Eu comecei a dar mesmo essa atenção positiva para ela, comecei a fazer ela se sentir que ela também é vista, que ela também é amada, que ela também é querida. Então eu comecei a falar para ela que ela é importante para nossa família, que a gente ama muito ela, que a nossa família não seria a mesma se não tivesse ela. E isso é o tipo de coisa que a gente tem que falar todos os dias com a criança, todos os dias, porque, né, isso vai entrando na cabeça deles e fica guardado. Na hora que ela sentir que ela não tá sendo inclusa ali, que ela não tá sendo amada, ela vai lembrar disso e vai saber, meu pai e minha mãe me amam e eu sou importante para eles.
Então esse é o ponto assim que eu queria compartilhar com vocês. O que fazer na hora da birra, né? Não na hora da birra, mas para evitar um pouco, né? Para saber lidar com isso, que é normal da criança. Não tem o que a gente fazer, né? Dependendo da idade, principalmente 2 anos, né? Eles fazem mesmo, que é para quê? Para chamar a nossa atenção. Então, ao invés de você dar uma atenção negativa ali, porque na hora da birra você vai dar atenção negativa, já começa com essa atenção positiva, né? Porque viver num ambiente tumultuado, um ambiente com briga, com agressividade, com xingamentos e pega a cinta. Meu marido muitas vezes pegou a cinta para ela e falava que ia bater nela. Um dia eu virei para ele e falei assim: quando eu faço uma coisa que você não gosta, por que você não me bate? Ah, porque eu não posso, porque eu não vou bater em mulher. Eu falei: pois então, a mesma coisa é ela. Ela é um ser humano. É uma criança, é um ser humano, é uma pessoa, né? Por que em mim você não bate quando eu te desafio e nela você vai bater? Aí acho que ele já ficou meio assim, né? E é bem assim mesmo, né? Por que o marido não bate na mulher quando ela desafia ele, mas no filho bate? Gente, onde que a gente aprendeu que na criança pode bater, mas no cachorro não pode bater, que é a violência animal da cadeia? No idoso não pode bater, porque é violência da cadeia. Na mulher não pode bater, porque é violência da cadeia. Mas na criança bate para educar. Isso eu não, né? E outra, isso é uma coisa que eu aprendi depois de mãe. Porque há muito tempo eu tinha essa mentalidade também. Tem que apanhar para aprender. Tem que apanhar para aprender. Eu sou a irmã mais velha, eu bati na minha irmã mais nova porque ela tava chorando, porque ela... Nunca esqueci disso, nem ela. Porque eu bati na minha irmã mais nova porque ela tava chorando porque não queria ir pra escola. Mas eu não procurei saber o porquê que ela não queria ir pra escola, por que ela tava chorando, por que ela tava sofrendo. No Murilo eu cheguei a bater, meu filho vai fazer 7 anos. No começo, eu bati nele, porque eu tinha essa mentalidade. Eu achava que apanhando ele ia aprender. Só que aí eu comecei a estudar sobre o assunto. E me aprofundei, e hoje aqui em casa é uma regra. Ninguém bate ninguém. Ninguém apanha, ninguém bate. O Murilo não vai bater na Alice, o Murilo não vai bater na Helena. A Alice não vai bater no Murilo, a Helena não vai bater em nenhum dos dois. Claro que tem as fases que eles batem até na gente, né? Mas é fase. Mas eles não vão bater no amiguinho na escola porque apanha em casa, porque vê o pai batendo na irmã, porque vê o pai batendo nele. Isso é uma coisa que isso não vai acontecer, eu posso te garantir. Então, reflete sobre isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, se você concorda, se você discorda. Muita gente eu sei que discorda, muita gente eu sei que acha que tem que levar umas palmadas, né? Que um tapinha não dói, uma palmada pode resolver ali um problema, né? Resolve ali na hora, né? A criança vai parar de fazer aquilo que você falou que não era para ela fazer, ela apanhou e ela vai parar de fazer na sua frente. Mas e quando você não estiver vendo? Como vai ser esse adulto lá na frente? Gente, é um assunto muito complexo, eu só queria introduzir isso aqui. Eu sei que tá uma barulheira, porque eles estão lá, né? O Murilo tá lá com as duas. Eu só queria introduzir isso aqui no meu canal, porque é uma coisa que eu vou começar a trazer mais e vou mostrar pra vocês, e eu sei que vai ajudar muita gente, porque eu sei que muita gente aqui é mãe, a maioria das minhas seguidoras são mães, têm filhos pequenos, são grávidas, né, que me acompanham aqui, então eu sei que vai ajudar muito, vai te ajudar muito aí a lidar com a birra do seu filho, vai te ajudar muito a abrir a sua mente para entender um pouco o lado da criança, né? Que é o que eu tô buscando fazer. Eu posso indicar também vídeos e livros para vocês que eu já li, que eu já assisti. É só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas não vou finalizar o assunto. Esse assunto vai voltar em uns próximos vídeos também. E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, tá? É isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!